Olá, pessoal. Então, o Jaime faz uma pergunta aqui bem interessante, porque depende muito de quem vai responder, qual a informação nós vamos obter. Óbvio. Assim, ó. Uma estratégia de longo prazo, irei começar a investir agora, já que estou formando minha reserva de emergência, estou pensando em aportar ou em Tesouro IPCA 30 semestral IPCA mais 3,99 ou IPCA 40 com juros, né? Mais 4,3, qual vale mais a pena? Esse 0,3 de taxa valem os 10 anos a mais para carregar o título? E aí, pessoal, o que vocês acham? Esses 10 anos, 0,3 de taxa em 10 anos, é um prêmio justificável para esse tempo todo? Essa é a pergunta. E aí depende de quem vai responder. Se nós pensarmos como os gestores, a resposta é não. Não vale a pena, certo? Por quê? Porque os gestores, eu tenho um vídeo sobre isso, eles gostam da parte mais inclinada da curva. Então veja só, o que eu quero dizer com mais inclinada? 3,99, vamos arredondar para 4%, até porque a pergunta já foi feita há alguns dias e eu sei que o papel bateu 4% nesses dias. Então, assim, ó, de 4% para hoje, né, é um ângulo, certo? Vai de 0 a 4, 10 anos, a gente faz uma reta no gráfico, certo? Estabelece ali cada quadrinho para um ano, vamos dizer, num caderninho especial. E aí você desenha ali a reta, vai ter uma inclinação, certo? E aí você vai colocar mais 10 anos e vai colocar 4,3. Você vai ver que desse ponto de 10 anos para 20 anos, a inclinação vai ser muito menor. Esse segmento de reta ele vai ficar quase que paralelo ao eixo X, né? Dá para visualizar isso, né? Enquanto que o que vai de 10 anos para hoje, que é o 2030, né, ele vai ter um ângulo super agudo, certo? Um ângulo aberto, bem grande, tá? Então, o gestor pensa assim, ele quer o prazo que tenha a maior inclinação no gráfico, tá? Isso eu fiz um vídeo mostrando, tá? Vou tentar deixar aqui no card final, certo? Que é um vídeo muito especial que me deu muita satisfação de fazer, porque eu pude mostrar isso didaticamente de uma forma bem clara que não sobra dúvida ali. Agora, dá para fazer outro raciocínio? Dá, sempre dá, gente. Sempre dá para gente. Por quê? Porque os investidores têm objetivos diferentes, têm idades diferentes, têm perfis diferentes, né? Então, assim, ó, para quem seria melhor comprar o 2040 do que o 2030? Bom, em primeiro lugar, se a pessoa não for gestor de nada. Como eu, por exemplo. Aí tá ótimo, né? Porque aí a gente pode comprar o 2040 sem se preocupar com esses ângulos de inclinação de nada, tá? Mas assim, ó, fora a brincadeira, quando que o 2040 pode valer mais a pena? Quando aquela pessoa é o seguinte, ó, eu tenho o prazo, estou em vias de me aposentar, ou recém comecei a minha aposentadoria, para mim em 20 anos não se trata de problema, e eu não quero correr o risco de lá em 2030 as taxas estarem muito baixas e eu de repente comprei um IPCA 2030 hoje que me paga 4% e lá em 2030 pode ser que eu não encontre mais um papel assim, pode ser que a taxa seja IPCA mais 2, certo? Assim como nós estamos em 2021, lá em 2011 as taxas normais era IPCA mais 6. E agora, para achar IPCA mais 6 no Tesouro Direto? Cadê? Não se acha, né? Então, esse é o risco do reinvestimento, certo? É de você não encontrar no futuro uma taxa tão boa quanto a taxa que você tem hoje. E aí, nesse caso, o 4,3, esses 0,3 a mais de prêmio, valem muito a pena, sim, porque além de você não precisar correr esse risco do reinvestimento, você ainda tem mais um prêmiozinho para ficar esses 10 anos. E outra coisa que não está incluída na questão da taxa em si, mas que está incluído no prazo,
é mais tempo de juro composto, é mais tempo da bolinha de neve girando e engordando, certo? E isso aí os gestores parece que não comentam muito, tá? Mas a gente comenta aqui no nosso canal, tá? Porque esse é o jeito certo. E é certo que a pessoa vai ganhar com a bolinha de neve dos juros compostos, tá? E aí, nesse aspecto, o 2040 é incomparável ao 2030. Tá? Bom, e aí ele coloca aqui também: a minha estratégia será reinvestir os proventos mensais, semestrais, né? Os proventos semestrais em IPCA 35, caso sobre em algum pré-fixado, se a taxa for boa, eu presumo, né? Também, ou em IPCA 45, bom, se você tem todos esses prazos, ok, tá? E algum pré-fixado de forma a acumular para a aposentadoria, ou caso necessite, tem um giro de dinheiro 2 vezes por ano para alguma necessidade, mas sem precisar resgatar o principal. Ok, acho que sim, tá? Acho que sim. Só organiza um pouquinho as ideias e tal. Começa com 3 papéis aí para não misturar muito as coisas e aos poucos vai aumentando a carteira, certo? Que eu acho que vai dar muito certo isso aí. Só que tem que ter o prazo. Tem que ter o prazo, tá bom? Bom, pessoal, o Carlos Henrique também mandou uma pergunta aqui muito legal. Supondo que eu compre hoje R$ 1.000 no IPCA 26 na taxa de 3,5 e o IPCA 35 na taxa de 4,5, seria 4,20, né? Para ser bem realista. E no mesmo dia que vencer o 26, 15 de agosto de 26, eu venda também o 35, qual terá maior valor? E aí o Jaime responde: só Deus saberá. Eu, olha, não preciso ler mais nada. Já concordo com essa resposta, tá? Mas assim, gente, fora a brincadeira, é o seguinte: o ponto assim, só Deus sabe, porque só Deus sabe a taxa que o 35 vai ter no dia do vencimento do IPCA 26. No IPCA 26, vamos supor que a inflação seja zero, tá? Para os dois. Claro, vai ser zero. Se a inflação for zero no Brasil, vai ser zero para os dois, tá? Mas assim, ó, IPCA 26 mais 3,5, e a inflação for zero de hoje até o vencimento. Chegou lá no dia 15 de agosto de 26, ele rendeu 3,5% ao ano, tá? E o 35, numa taxa de 4,5, se a taxa de resgate for igual à sua taxa de compra, for esses mesmos 4,5 que você colocou no exemplo, e a taxa de resgate for 4,5, você vai ter tido um valor maior no IPCA 35, porque a taxa dele é maior, tá? Agora, corroborando aqui o que o Jaime falou, se a taxa subir no IPCA 35, a rentabilidade dele pode ficar menor em relação ao que foi contratado, mas ainda assim pode ficar positiva. E se a taxa for menor, pode ter ganho de marcação ao mercado. Então, realmente é bastante imprevisível, certo? Se tem estimativas de que algo em torno de 2027, 28 ou um pouco depois, o Brasil vai estar ali empatando, né? A questão de déficit primário talvez esteja ficando no 0 a 0. Só que, de novo, a gente não sabe se isso vai acontecer. Mas se acontecer, é mais provável até que o 35 esteja com ganho de marcação a mercado e com maior valor, né, de resgate, mesmo antecipado, do que o 26 no vencimento. Né? Isso pode sim acontecer. Agora, o contrário também pode acontecer, de você ter lá no vencimento em 26, de repente, uma situação de mais gastos, em que o Brasil aprofundou a sua dívida, aprofundou a relação PIB-dívida, piorou esses parâmetros, certo? Pagou a ter que pagar mais taxas por mais risco, se endividou mais, ficou mais longe a questão do superávit primário, ficou mais longe, não conseguiu chegar nesse 0 a 0 lá em 26. E aí o que vai acontecer com as taxas do 35, que ainda, se tudo correr a contento, ainda estará em negociação? O que vai acontecer? As taxas dele vão estar bem mais altas. E aí ele pode estar rendendo ali, talvez, IPCA mais 1, IPCA mais meio, IPCA mais 0, porque ele vai estar com alguma rentabilidade, porque já passou um bom tempo. Mas a rentabilidade dele vai ser menor porque a taxa subiu. Isso é o efeito de marcação de mercado negativa, tá? Então, gente, basicamente é isso, tá?
Se a taxa, então, recapitulando, se a inflação for zero, o IPCA 26 vai render 3,5. Se a inflação for zero e a taxa de resgate do IPCA 35 for igual à taxa que ele comprou, ele vai ter rendido mais. O IPCA 35 vai ter rendido mais mesmo no resgate antecipado. Se a taxa for maior, abre um ponto de interrogação. E se a taxa for menor, aí muito maiores as chances do IPCA 35 estar rendendo mais. Mas para as taxas estarem menores do que hoje, lá em 2026, o Brasil vai ter que entrar nos eixos, certo? Então a equipe econômica atual e as próximas vão ter que, e o Congresso vão ter que fazer as reformas, vão ter que botar esse país para andar do jeitinho certo na economia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.